é Gema Santin Benini, nascida no dia 29 de maio de 1930. Sou Alcides Piscin, nasci em 1935. Nasci na Capela Aparecida. Então eu me chamo João Domingos Arpelão. Eu nasci no dia 7 de dezembro de 1936. Estou com 86 anos. E eu nasci lá na linha 12. Wilson Luiz Perusso. Eu sou de 1942, tenho 80 anos. José Frigo, 7 de 1 de 44, moro aqui no bairro Aparecida. Então, o meu nome é Clara Pulga e sou casada com Alcides Mesa Casa. Meu nome é Iraci Pulga Perusso. Nasci no dia 15 de agosto de 1942. Nasci lá em Pulador. Vim para Serafina com 18 anos. Meu nome é Benjamin Basel. Eu sou morador daqui. Nasci aqui, no bairro Aparecida, e estou morando ainda hoje. Denise Perim Piscin, no ano de 35. Ilva Maria de César Oroznieski. Eu nasci no 23 de janeiro de 1951, com 72 anos. Então, me chamo Francisco Zanella, sou natural de Serafina, Coreia, tenho 55 anos. Nasci na comunidade de São Francisco, onde nós tínhamos a comunidade, hoje extinta. Meu nome é Emília Maria Zanetti Vivian, nasci em Nova Araçá, vim morar em Serafina, Coreia com 3 anos, 1955. E sempre morei aqui na mesma aqui no bairro Aparecida. Casei, só atravessei a estrada e estou indo 51 anos que estou morando nesta casa. Por começar desde o início, não tinha nada, tinha só nós, a nossa casa, tinha aqui em cima do Glegininho e tinha uma lá no fundo de oito, só. E essa aqui da Lourdes, Frigo. Quando alguém ficava doente, a comunidade toda ajudava. Se ficava acamado, então vinha uma noite cada um da sociedade para ajudar. Que não era só a família, a comunidade ajudava. Eu sei quando ficou Antônio acamado, eles vieram toda da sociedade. Foi o falecido Júlio Zarpelão, meu pai Antônio e o meu tio José Piscin, eles eram fundadores da capela ali. Mas naquela época lá tinha 5 ou 6 famílias só na Aparecida, tinha pouca pessoal na Aparecida. Agora que começou a crescer bastante, porque aquele bairro que agora é o bairro novo ali não tinha naquela época lá. Tinha poucas pessoas, né? Começou com o capital da residência do Júlio Zarpelão, que era na beira da estrada que ia para Casca ali, que era a única que ia para Casca naquela época. E depois do capital foi transformado, o Ricardo Vivian doou uma quantia de terra lá embaixo, onde tem a Aparecida, agora onde tem a capela. E foi construída uma igrejinha lá, e depois foi construído o campo de futebol e foi indo, né? Foi construído um salão, porque tinha um salãozinho de madeira bem pequenininho. Inclusive tinha que se abaixar para passar embaixo, porque batia na cabeça. Mas naquela época lá era assim, agora modificou bastante, né? Antigamente antes da Capela Aparecida, era a Capitel Santo Antônio. E era bem pertinho da nossa casa, o capitel. Então, quando tinha assim, digamos, o terço, alguma coisa de festividade lá no capitelzinho Santo Antônio, lá tinha como é que eu vou te explicar? Um chifre de boi que era um tipo de uma corneta, era para chamar o pessoal, convidar o pessoal, entendeu? Então, se a gente assoprava naquilo lá, a gente ouvia desde aqui do Jäger Cervieri até lá na linha 13, lá nos Tondoni, eles ouviam. Porque lá no Capitel Santo Antônio tinha terço, tinha alguma coisa, porque eles ouviam a chamada com o chifre aquele. E quem sabia tocar aquilo lá bem forte era só eu mesmo.
Até que eu não chegava lá, ninguém nem experimentava tocar porque eles não conseguiam. Eu, desde piá, lá nos meus 10, 12 anos ali, eu já fazia aquilo ali. Depois, quando eu precisava para alguma coisa, para avisar o pessoal que tinha um terço, que tinha alguma novidade, me chamavam lá, eu lavava aquele chifre de boi, assoprava, convidava o pessoal para vir para o terço ou para dar algum aviso. Muitas vezes falecia alguém, assim, eu não tinha outra notícia para dar, então eu tocava aquele chifre ali, só dizia, mas tem alguma coisa no Capitel Santo Antônio, vamos ver o que é, entendeu? Então, uma vez, o negócio era aquele, não tinha microfone, não tinha luz, não tinha nada, era na base daquilo lá. É aquele capitelzinho que estava ali, então na época era estrada de chão, né? E o movimento de Passo Fundo para Porto Alegre passava tudo ali. E o capitel tinha a porta na frente que ela era uma grade de ferro, então era aberto, né? Quando era fim de semana que a gente ia lá para rezar um terço, para qualquer coisa que precisasse, dentro do capitel tinha que tirar a terra, a poeira com uma enxada, com um balde de água. Eu tinha 5 irmãs mais velhas que eu. Daí elas iam no sábado, de tardezinho, uma ou duas delas, elas pegavam os baldes, lá perto tinha o rio, né? E lavavam, tinha que lavar até as imagens do santo, porque desaparecia até até a finisomia do santo desaparecia de quanta terra, quanta poeira. Então minhas irmãs, e tinha vezes que tinha algumas outras gurias que iam ajudar. Mas geralmente eram minhas irmãs, porque era uma família mais próxima e tinha bastante gurias, né? O santo era uma magizinha, olha, não tinha 30 centímetros no máximo. Mas quando era fim de semana, a hora de ir limpar o capitel, nem se enxergava se era um santo ou uma santa, sabe? Virava em poeira aquilo ali. Ele tinha, eu acho, uns 4 por 6 no máximo, 4 por 5. E tinha 2 janelinhas no lado, tinha o altar, atrás do altar tinha uma prateleirazinha onde a gente guardava aquele chifre para avisar o pessoal, e umas coisas assim que não estragasse com terra, com poeira, né? Mas era bem difícil para cuidar daquilo lá. Daí o capitel ficou ali na 12, Capitel Santo Antônio, até eu, se não me falha a memória, até que eu fui para o quartel ali no ano 55. Foi o padre Francisco Lolato, que ele disse que Santo Antônio já tinha um aqui, que é lá na beira do Carreiro, lá para aqueles lados lá, Santo Antônio. Então ele disse que tem que ter uma Nossa Senhora Aparecida aqui na paróquia de Serafina, tem que ter uma Nossa Senhora Aparecida. E ele botou Nossa Senhora Aparecida lá. E o Santo Antônio foi lá para Aparecida também, então Padroeira ficou Aparecida e Santo Antônio está lá também, sempre fazem a festa de Santo Antônio também, todos os anos, lá perto do dia 13 de junho, um pouco antes, pouco depois, fazem a festa de Santo Antônio. E que ele não foi esquecido porque agora é a Capela Aparecida, continua Santo Antônio, continua sempre, né? E a gente tem muita devoção naquele santo, na Capela Aparecida também, a gente uniu, né? Santo Antônio e Aparecida. E eu saí de lá que faz 12 anos, mas eu gosto daquele lugar, amo, nasci lá, me criei lá. Eu quando vou para lá, me parece que eu estou chegando em casa. O meu avô, ele não morava aqui na sociedade, aqui na Capela Salete. Ele morava lá na Aparecida, que é na avenida ali um pouco para lá da Mecal. Ele tinha terra lá e ele levantou uma manhã praticamente cego. Ele não enxergava mais. E ele tentou de tudo e nada. Aí ele lembrou dessa Santa Lúcia, que ela é sobre os olhos, né? Aí ele fez uma novena e prometeu de fazer um capitel ali. Ele fez um capitelzinho de madeira, ele colocou a santa e fez novena. E ele voltou a enxergar. Aí apareceu um negócio aqui na Capela Salete, aí ele vendeu lá, ele vendeu. Se não me engano, parece que foi um Estefanão que comprou lá.
E hoje não sei quem que é o dono lá. Só que ele vendeu que era para continuar com o capitel. O capitel tinha que continuar. E agora, então quem comprou lá desmanchou o capitelzinho que apodreceu, né? E eles fizeram, agora ele é de alvenaria, o capitelzinho, mas continua lá. E o capitel tem que continuar a vida inteira lá. Então, assim, tinha o capitel que estava situado lá em cima na terra do a família do Júlio Zarpelão. Então, como lá não tinha muito espaço, o meu sogro doou a terra, que eles trouxeram o Santo Antônio de lá, trouxeram aqui onde ele doou a terra, onde está situada agora a capela. Foi feito mais uma capela um pouquinho maior, o capitel. Aí depois ele doou o terreno para a escola, para o campo de futebol, uma parte para o campo de futebol, e ele tinha deixado um terreno para fazer o cemitério. Em 1966, em outubro, o meu sogro estava de aniversário, que não era meu sogro ainda, né? O Ricardo Vivian, ele estava de aniversário, e ele fez uma festa, no qual que teve o frei, que veio rezar a missa, e depois da missa teve a apresentação do CTG da cidade, e depois teve o almoço. Seguindo da missa, continuidade da missa, que tinha já as mesas aqui arrumadas para fazer para o almoço, que até fora, porque o salão era pequeno, não ficava todas as pessoas lá dentro. Começou com uma diretoria de gente idosa e trabalharam muito para construir a igreja. A comunidade não tinha muitos recursos, né? Mas foi muito batalhado. Olha, o Cicílio Albano, o Genuíno Stefanão, todo o pessoal da diretoria se comprometeu e trabalhou muito, o pessoal da diretoria ali. Da comunidade também ajudou muito a trabalhar. No braço e na doação também. Muita doação foi. Olha, eu me recordo o dia da inauguração, né? A comunidade não tinha, praticamente estava com uma grande dívida, né? Teve gente que doou muita coisa, pagaram portas. Aqui é o dia da inauguração da igreja nova. Aqui foram as pessoas que fizeram a oferta, que abriram as portas. Aqui então foi um dia que teve as missões populares, as missões nas capelas, que vinham os missionários, eles ficavam 3 dias. E daí, aqueles anos, a comunidade Aparecida era uma comunidade que o pessoal, os idosos aí trabalhavam demais, queriam, olha, praticamente começou o campeonato, a comunidade, a igreja não tinha dinheiro, né? E daí começou para arrumar recursos, né? A capela não tinha recursos para fazer, o salão era pequeno e coisa, começaram a fazer campeonatos intermunicipal aqui, né? E daí a comunidade inteira trabalhava. Era no sábado, domingo, olha, chegaram a fazer 9 churrascos a fio todos os domingos para poder atender as outras comunidades, os times que vinham para ajudar dinheiro para terminar a igreja e dar procedimento às coisas que precisava. Eu te explico como é que foi. Daí entrava muitos conflitos, as comunidades daí reclamavam, iam lá, cada final de ano que eles sentam para decidir as datas e coisa, né? E daí era muito conflito com as comunidades. Daí foi sentado, o padre chamou todas as comunidades lá, né? E começou a decidir, né? E cada domingo a comunidade ia fazer uma festa, ou se não, no sábado, uma comunidade ia fazer o baile, as outras não podem fazer na nossa região aqui, na comunidade. Isso aí é uma coisa certa. Todo mundo precisa disso aí, né? Todos os anos eles têm uma reunião, ou início, quando está terminando o ano, ou início do ano, né? Quando tem a nova diretoria, o padre chama lá, cada qual, né, tem que ir lá já com as datas, já mais ou menos, olha, eu quero fazer a festa, como por exemplo a Aparecida, dia 12 de outubro, né? A Aparecida tem preferência de fazer o domingo, que cai ali perto e coisa. As outras comunidades, a mesma coisa. Fátima, perto da data de Nossa Senhora Fátima. Todo mundo, Santo Antônio, todo mundo. A preferência é de quem tenha o padroeiro, né, da comunidade. Eu e minha esposa, praticamente, quando nós comecemos a nossa vida, isso com aquilo, começamos na capela, trabalhando e coisa, né, veio os filhos, né, e nós, na diretoria, nós trabalhava à noite, festa lá no fundo com nossos 2 filhos, nós botávamos os filhos dormir embaixo de uma mesa.
os 2 filhos nossos. Passavam a noite lá e coisa, não incomodavam e nós deixávamos nós trabalhar tranquilos durante a noite do baile e coisa. E terminava o baile, cada um e vinha para casa. Uma doação de um sócio, Severino Stefanão, que ele é morador da comunidade e ele fez uma promessa do Santo Antônio, né? E ele comprou o Santo Antônio e deu para a comunidade aqui. E a Nossa Senhora Aparecida, que ainda é a mesma que está ali, que foi restaurada, o filho da Dona Itália, tempos atrás, ele pegou e restaurou ela, foi a Itália Franciose. E ela, enquanto ela vivia, todos os anos, no dia de Nossa Senhora Aparecida, ela vinha rezar o terço. E um dia, a primeira vez que ela veio, eu era bem pequenininha, eu e minha mãe, eu estava ajudando minha mãe a estender a roupa no varal, e a Dona Itália passou ela, uma filha dela e uma neta, com um maço de flores, levando para Nossa Senhora. E a minha mãe parou e ela me olhou e ela disse: "Ghetto visto tosa, fiola, no antre qua invece di andare a portare i fiori a Madonna, stiamo qua io vestir a roba, e l'ora che resiste star distante le viene portare i fiori. Femo presto, vestiremo la roba e dopo onde mancano anche le via pregare un terço." A mãe disse, né? Minha mãe falava tudo italiano. E daí nós fomos depois lá, e tinha lá o maço de flores que elas trouxeram, tudo. E aí a gente também rezou um terço, mas nós voltamos para casa. A Sósia fez uma promessa que ele tinha, a mulher dele, acho que era Iris Otávio, né? Que ela não estava muito boa. E daí ele fez outra promessa. Que ele queria a Nossa Senhora Aparecida lá, sabe? Já era tempo que ela estava ali, né? E ele pegou, se comprometeu, vinha aqui pegar a Nossa Senhora Aparecida, levou lá na Cocheles, acho que era. Restauraram ela, ele fez tudo o que precisava da Nossa Senhora Aparecida e o dia ele estava ali. E nós homenageamos ele o dia daquela festa lá. A roupa do padre, sim, porque a roupa do padre, cada vez que ele vinha rezar a missa, eu levava para casa depois, para lavar. E aquele guardanapinho que ele pega a hóstia também, então aquele eu lavava e a água eu botava no vaso de flor, eu não botava fora assim. Era uma mania que me parecia que não dava para botar água fora. Água benta me parecia que era. Nós íamos de um lado das mulheres e do lado dos homens. Então não se podia entrar como é no lado dos homens, se entrava no lado das mulheres. Todo, qualquer um. E os velhos também, cada um ia. E lá na comunidade de São Francisco, nós tivemos a alegria de ganhar, como antigamente era costume, né? Era tudo doado, né? Foi doado o santo, foi doado o sino. Esse sino, né, que foi doado pela família Tedesco, o saudoso Bassano Tedesco. Hoje ainda lá na comunidade se encontra o Jovelino, que é um dos filhos do Bassano, que doou este sino. O sino foi doado aproximadamente há uns 60 anos atrás, não é uma data correta, né? Mas em torno disso. É um sino de trem, né? Esses sinos que o trem usa, né? E foi comprado, veio de Passo Fundo, né? Essas informações que nós temos, que veio da cidade de Passo Fundo, foi pago e doado então por Bassano Tedesco. Com a extinção da comunidade, da capela, porque saíram de lá o povo, né? Algumas famílias ainda se encontram lá, o sino ficou inativo lá, né? A preocupação do pároco era que talvez viesse, e também da comunidade que saiu de lá, né? De nós mesmos, né? Dos membros da comunidade, a preocupação era que esse sino viesse a cair, que viesse a ser roubado, enfim, né? Então foi a comunidade da Aparecida, Nossa Senhora Aparecida estava sem o sino. Então, como foi extinta a comunidade de São Francisco, foi doado este sino para a comunidade Aparecida. No dia da doação, foi feita uma festa, né? E na inauguração deste sino, lá na comunidade Aparecida, na doação, nós, membros da comunidade, né? Inclusive, um dos filhos do Bassano Tedesco, que pagou esse sino e doou para a comunidade, estava presente. Estava eu, mas meus irmãos, né? Alguns representantes da comunidade estavam lá. E foi um momento histórico, né? Porque no dia da inauguração, da doação desse sino, achei bonito isso, o gesto da comunidade Aparecida,
nos convidou para tocar pela primeira vez o sino, né? Então, nós fomos lá representando todos os nossos antepassados, né? É uma história muito linda, né? Porque eu acho que o resgate da história, isso que está sendo feito, vai ficar gravado não só na memória, mas para sempre na história de Serafina Corrêa. Então, dá uma alegria saber que os nossos antepassados fizeram esse coração de doador, né? Eles queriam doar, nós sabemos, sabemos também de alguns fatos da precariedade, da falta financeira, mas eles se poupavam em outras coisas para ajudar a comunidade. Então, esse gesto comunitário que acho muito bonito. E nesse mesmo gesto, a comunidade de São Francisco, hoje extinta lá, né, foi que doamos o sino para a comunidade Aparecida. E foi um momento muito lindo, né? Um momento que foi tocado o sino como doação, né? Então, pela primeira vez na comunidade Aparecida, tocou-se o sino, que era da comunidade de São Francisco, e a partir daquele toque não pertenceu mais à comunidade de São Francisco, mas sim à comunidade Aparecida. Então, esse é um pouco do histórico da doação do sino à comunidade Aparecida, que está até hoje lá sendo usado pela comunidade. Depois que eu deixei de ser fabriqueiro, aí fiquei encarregado de ir vender carne na cidade. Se fazia churrasco, se passava na cidade a fazer encomenda. Aí tinha certos fregueses aí que quando ele me via com o caderno na mão, eles diziam, la minha encomenda, Alcide, tu já sabe como é que é. Aí eu já marcava no caderno e entregava lá para os churrasqueiros fazerem. Essa pessoa ali, olha, não teve gente que fez mais que essa pessoa aí. O genuíno Stefanão. Uma pessoa que não sabia ler e escrever, né? E ele ia ali na comunidade, ele queria era tocar para frente e fazer as coisas andar. Né? Matava 5 ou 6 animais ali na capela no sábado de manhã, né? Ele na sexta-feira já dava uma passada na cidade e coisa, né? No sábado de manhã sobrava lá, não tinha muito vendido, né? Ele saía de a pé daí ia até na cidade, de chinelo, e passava toda a comunidade. Voltava de tarde ali, de meio-dia, chegava ali, sentava na mesa e começava a dizer, olha, eu vendi tantos quilos para um, vendi para aquele, vendi tantos quilos aquilo, vendi um quarto de boi para aquele fulano, vendi mais uma paleta para aquele e coisa, né? E sem escrever nada, né? E chegava de domingo, quando terminava a festa, não tinha problema nenhum. Estava tudo certo. Era impressionante ver esse homem, o que ele fazia. Aquela mais da frente era a Josefina Albano. E depois, para fazer os doces, para o leilão, então era o Luiz Stefanão e o José de Cedre. Bolo, pudim, toda semana fazia biscoito para botar lá na capela para vender. E quando que tinha festa, então se começava na quinta e fazia a limpeza. Na sexta, então, nós ia fazer os bolos e limpava o mondongo. E no sábado, então, nós ia, que era a cozinheira, que fazia o mondongo para o sábado de noite. E nós matávamos se precisava a galinha para fazer a sopa, que nós fazíamos capelete também, no sábado. E depois nós ia fazer, de domingo, nós ia fazer, não tinha mais sopa de domingo. Só se alguém queria, que o padre sempre queria sopa. Se alguém queria sopa, senão era churrasco. Antes da festa, os festeiros iam passar casa por casa, quem queria dar. Nós juntávamos bastante coisa. Galinha, ovo, abóbora, coisa de roça. Tinha brincadeira para a piazada, tinha cafezinho, tudo assim. Tinha futebol, sempre tinha jogo. Como não tinha outra diversão, se a gente não fosse para missa no domingo, eu acho que era isso, né? Não tinha outra coisa para fazer. Ou tu ia para a missa, talvez a gente ganhava uma bala depois, né? Ou ficávamos em casa também no domingo, porque não tinha outra coisa para fazer. Era ir para missa ou ir para missa. Dia de festa, sim, a gente ganhava vestido novo, sapato. Tinha roupa para ir para missa que tinha que ser colocada no cabide,
né? Não podia ser jogada no guarda-roupa. Então o vestido de ir para a missa, chegava em casa, já colocava no cabide. O cafezinho, nós para fazer o cafezinho, nós fazíamos uma baraquinha fora. E para festa, nós botávamos toda a folha de coqueiro para ficar bonita por cima de onde que tinha o cafezinho. E também na rua, na frente da capelinha, nós botávamos toda a folha de coqueiro para enfeitar. Eu me lembro que foi uma festa bem grandona, foi quando foi inaugurada a Capela Aparecida, Nossa Senhora Aparecida, né? Que naquela época lá era Santo Antônio que comandava, ia caçar o mandato a Santo Antônio e ia meter esta Aparecida. Eu acho que foi uns 1000 quilos, 950, 1000 quilos de carne naquela época lá. Mas na época lá que nós fazíamos por encomenda, que ia passar nas famílias para vender as encomendas, se fazia sempre de 700 quilos para cima de churrasco. E naquela época que se começou a fazer o salão novo e tal, se fazia churrasquinho quase todos os fins de semana para arrecadar uma quantia em dinheiro, né? Matava uma vaca, no caso que tinha o falecido Antônio Albán ali, que era açougueiro, se matava uma vaca, se vendia carne verde assim na sociedade, e se reservava uma quantia para fazer um churrasquinho no fim de semana para arrecadar um pouco, né? Que naquela época lá estava meio difícil de arrecadar dinheiro. A maior festa acho que foi mais ou menos 12 anos atrás. Uma festa que nós fizemos aqui na comunidade Aparecida, que veio o padre João Transuto. Ele veio aí de manhã, ele rezou a missa e ficou o dia inteiro trabalhando, consultando pessoas, atendendo as pessoas e coisas, né? Ajudando as pessoas. Ele ficou até às 8 horas da noite ali, um domingo da noite, que muita gente tinha ali querendo conversar com o padre e coisa, pedindo ajuda para o padre. 800 quilos de carne foi vendida. Tinha uma churrasqueirinha de 2 carreiros de tijolo assim, botava espeto em cima e fazia fogo lá dentro, antes de ser a churrasqueira atual que tem agora, né? É uma madeira, eles chamavam de pau-ferro naquela época, ou farinha seca, mas a maioria era o pau-ferro aquele, que era uma plantinha que nascia e crescia bem fininha. Então, onde começava a ter essas madeiras aí, o pessoal já sabia, era encarregado dois ou três, quando tinha festa, vocês eram encarregados para arrumar espetos, né? Aí eles iam para o mato para tirar os espetos, né? Naquela época lá era mais o falecido José César e o Cestílio Albán, que era o segredo do tempero. Mas naquela época lá era tudo na base do dedo, sabe? Fazia a salmoura, botava o dedo na salmoura e experimentava quando estava boa. O dia que nós inauguramos a churrasqueira foi a maior festa e churrasco da comunidade Aparecida. Foi 1.300 quilos de churrasco. Essa churrasqueira, até hoje eu me recordo que nós estávamos na diretoria, eu, meu falecido irmão Irineu, e tinha o Jaime Piscin, tinha o Bruno Zílio, eu me recordo, Irineu, o Jaime, e nós fomos em Cotiporã pegar a planta da churrasqueira lá. Fomos lá ver uma, para nós poder construir igual, e construímos igual. Nós fomos lá de manhã, um sábado de manhã, me recordo, nós fomos lá, nós toda a diretoria, e fomos lá, olhamos junto com a comunidade lá também, fizeram um churrasco para nós lá e coisa. Passamos o dia inteiro lá olhando e planejando como é que nós podíamos construir a churrasqueira. E fizemos ali. Não tinha freezer. Pegava um mastel com gelo e botava dentro a bebida, porque naquela época lá a maioria que servia a bebida era o Montanari, que eles tinham uma fábrica de refrigerante aqui em Serafina, os Montanari. E então se pegava uma quantia de bebida mais ou menos que se sabia quanto se ia gastar, se botava num mastel assim, aquilo que sobrava se devolvia para os fornecedores, né? Antes do gelo ia sem gelo assim, quente, né? As ovelhas foi terrível aquela vez. Tinha a festa no domingo, e nós saímos o falecido Lindo Pulga, que já faleceu também, o Balduino Fedato também já faleceu,
com uma picape para ir buscar as ovelhas lá em Paraíso, para lá de Camargo, lá para aquele lado lá. E chegamos na volta, deu um temporal brabo lá, e quando chegamos na volta tinha um rio para atravessar, e o motorista, o Pulga, quis atravessar e morreu a máquina da picape dentro do rio. E aí eu tinha um tal de Panhossata que ele trazia porco aqui no frigorífico Ideal naquela época. Ele tinha um caminhão, ele rebocou a caminhonete e puxou para trás de novo. Ele disse, vocês procuram de tirar a caminhonete logo porque amanhã de manhã tem 3 metros de água ali. Aí ele me tirou do meio do rio ali, botamos todas as ovelhas em cima do caminhão dele, tiramos da caminhonete que estava muito apertada, né? Botamos em cima do caminhão e no domingo pusemos lá, no sábado de noite, no domingo tivemos que ficar lá porque não tinha como sair de lá, o rio não deixava passar. De fato, no domingo de manhã tínhamos mais de 2 metros de água ali onde tinha a caminhonete parada. Aí ficamos lá até domingo de tarde, dormimos lá sábado de noite, domingo de noite, e segunda-feira de manhã, que já tinha saído a festa, nós chegamos com as ovelhas. Esse rolo ali, quando tinha o salão velho, né, embaixo, o salão, ele era dividido para metade. Metade era o bar e metade tinha uma cancha de bocha rolada, que jogava bocha rolada, né. E esse rolo aí, antigamente, né, daí cada tempinho lá, 2, 3 meses, né, ficava tudo buraco na cancha, né, eles raspavam aquela coisa para não ficar buraco, né, e esse rolo eles puxavam ele. Nós puxávamos, eu também puxei aquele rolo também, né. Em 5 ou 6 nós ia lá, puxava o rolo para frente e para trás, para a cancha ficar parelha para nós jogar bocha. No braço era puxado, tinha um corrimão e ele vinha, era só puxar ele que ele vinha, né. Em 7, 8 lá nós puxávamos, quando tu levantava a coisa, ele vinha, que era tranquilo, esse rolo aí. E daí esse rolo ali, né, o pessoal queria botar fora e não. O Luiz Carlos Stefanão, que ele era fabriqueiro, ele disse, não, esse rolo aí vamos fazer uma coisa. Ele disse, nós vamos pegar, vamos botar ele na frente da igreja e vamos deixar aí por uma história do salão da comunidade e coisa, para a comunidade saber como era antigamente. Em 86, eu me recordo, foi começado, em outubro de 86, desmanchamos o salão velho, que tinha um salão velho, que o salão tinha mais ou menos, 10 metros por 24, era o salão. Em cima, embaixo, um salão de madeira, né? E aí comecemos, eu estava na diretoria, junto com uma equipe, estava eu, o Valdemir Faé, o Ângelo Stefanão, tinha o Cecílio Alban e o Genuíno Stefanão. E daí os 2 cabeças mesmo eram o Cecílio Alban e o coisa. Vamos construir um salão, vamos derrubar. E aí conseguimos desmanchar o salão. Até novembro, final de ano, nós tínhamos desmanchado o salão. Daí trocou a diretoria, entrou uma diretoria nova e daí deram o prosseguimento e fizeram o salão. Olha, foi muito trabalhado ali, olha. O salão foi começado, foi feito de 20 por 30 metros. Tá? Isso aí. Daí foi batalhado, 86, e daí foi trabalhado, praticamente em, 95 por ali, foi feito os primeiros eventos em cima, que a gente conseguiu fazer o salão e botar um parquet no salão em cima, de 20 metros por 30. Era banheiro, cozinha e tudo isso aí. Depois, em 77, eu saí de Serafina. Fiquei 18, 19 fora de Serafina, fui morar em Caxias. Aí, quando eu voltei, estava praticamente tudo pronto lá na capela. Fizeram muita coisa naquela época ali. E quando eu voltei, me botaram fabriqueiro de novo. Aí não tinha o piso, o salão em cima, o salão de festa lá que se fazia baile. Não tinha o piso, aí entre eles, Estilo Alban, Wilson Peruso e Oncoli, compramos o parquet, mandamos fazer, botamos mais. Mas eu acho que para nivelar o salão lá em cima, acho que foi uns 20 mil quilos de material ainda. E se colocou o parquet, agora ficou aquele parquet, foi no meu mandato lá que foi colocado, nosso afinal, né?
Mas cada um fazia uma coisa naquela época. Um fazia churrasqueira, outro fazia o açougue, outro fazia uma coisa outra, e foi indo assim, né? Aquele baile domingo de noite? Olha, até hoje o pessoal me encontra e me pergunta aquele baile, domingo à noite. Daí eu tinha saído da diretoria, nós já tinha feito uns bailes e coisa, né? E daí assumi uma outra diretoria. Daí me convidaram para mim ficar junto com eles, para mim organizar os bailes e coisa. Tá bom. E daí apareceu uma ideia de fazer um baile domingo de noite e nós tinha festa aqui no fundo. Domingo à tarde tinha festa e coisa, eu disse, vamos levar o Terceira Dimensão, que tá estourando ali e coisa. E daí os caras disseram, mano, tá louco isso com aquilo. Me recordo até o dia de hoje. Eles cobravam 38 salários mínimos para tocar um baile. 38 salários, olha o preço que fosse de hoje, né? 38 salário mínimo. Né? Dava 3.800, dava naquela época. Lá, né? Os caras disseram, mas vocês são loucos, vai dar prejuízo. Não, disseram, vamos lá, vamos trabalhar e coisa. Daí fizemos um baile domingo à noite ali no fundo. O baile estava marcado para as 8h30. Né? 8 horas eu tive que ir lá chamar a banda para começar o baile. Nós já tínhamos vendido 800 ingressos às 8 horas. Né? Que dava 4.000 reais já. Nós tínhamos pagado a banda, a despesa do baile essa hora aí, às 8 horas. Né? E daí começou o baile às 8, 8 e pouco, né, até meia-noite. O maior baile que deu ali, olha, o salão era de 20 por 20, mais ou menos. O salão era, em cima. Porque tira o palco e os banheiros e a cozinha, né? O salão tinha 20 por 30, né? Então, isso aí, né? E tinha 1.000 pessoas em cima lá. O baile que é onde a Aparecida começou, daí era só comentário. Foi só aquele baile e depois o pessoal, aqui na região não faziam, né? Na nossa região aqui. Né? Levamos muitas bandas boas e coisa. Olha, veio os atuais, Calmão, Danúbio Azul, mas o Carisma. Mas a banda que mais veio na Aparecida e coisa, e tocou baile e maior público ainda, foi o Calmão. Ele veio, olha, de 7 a 8 vezes ele veio na Aparecida tocar Calmão. E sempre casa cheia. E os bailes, quando nós começamos os bailes, a segurança, o policiamento só fazia uma ronda por fora ali e coisa, né? Mas a segurança dos bailes era a comunidade que fazia mesmo. Os sócios da comunidade. Tínhamos mais ou menos umas 10 pessoas da comunidade, né? Que nós escalava, né? Eles vinham lá a noite inteira, né, faziam a segurança do baile e coisa. Qualquer coisa que dava era com nós da comunidade. Foi na época que o Flamengo foi campeão municipal, eu era treinador naquela época. 1973. Antigamente nós, na piazada, nós tínhamos um campo de futebol. Não era bem campo, era num potreiro. Num potreiro aí que se jogava futebol. E sempre, fim do mês, assim, se juntava um dinheirinho, um pouquinho de cada um, para se comprar uma bola. E foi. Foi indo. Depois, mais adiante, com os falecidos, os avós, parentes e amigos e tal que nós tínhamos, daí fomos comprando um campo, trocado de lugar de jogar futebol, que seria lá no bairro Aparecida. Aí que me cedeu ao campo lá, a terra lá, e foi a coisa lá. O Fornari, o João Fornari e o Ricardo Vivian. E daí foram de acordo, daí achamos fora o quadro para fazer o campo, construímos o campo. Mas só que deu uma trabalheira para fazer o campo que não foi fácil. Naquela época lá nós era uma turminha grande de pessoal. Era a média de que umas 13, 14 jovens que jogavam futebol. Aí começamos a fazer esse campo. Abri um valo, porque tive que desviar o rio dentro do campo. Desviar o rio, fazer um outro lugar. Poder o campo que fica maior, né?
E lá como que não tinha máquina naquelas épocas lá, tinha na prefeitura, aí eles tinham uma patrola. E a patrola veio ajudar para emparelhar esse campo. E como que tem uns eucalipto grossi, me verá. E allora lá, uma turma, quando era no sábado de tarde, domingo de manhã, lá com o picão, a picareta e o machado, para nós poder derrubar os eucaliptos, que não tinha máquina, tinha só a patrola, não tinha letra escavadeira, como que tem hoje. E tinha a patrola, nós fazia o valo, cortava a raiz com o machado, né? E com o para-choque da patrola, empurrava para derrubar o eucalipto. Entendeu? Depois que estava no chão, com o cegão, cortar, fazer pedaço, para depois a máquina arrastar fora, arrastar em outro lugar. E aí, quando o campo estava pronto, daí fizemos as goleiras, e achamos os quadros certos, e aí saía o time. Comprava as redes, fazia uma vaquinha fim do mês, um pouco de cada um, e dinheiro para comprar uma bola, comprar as redes. Nós disputava, nós ia treinar com o time de Guaporé, com a Juventude de Guaporé. Aqui na entrada de Guaporé tem o campo ali. Mas nós nunca ganhamos dele, mas empatamos diversas vezes. O meu primo, Antoninho Frigo, que del baile, cara, não me está fácil, né? Ele dizia que você está podendo dar ao baile, mas até às 10 horas, porque depois das 10, quem está ali no baile, o dia seguinte, não joga futebol, vai ficar no banco. É dito feito, né? É fácil não ser no baile quando o Cantelli, tinha 2, 3 lugares que nós íamos no baile. Mas quando era às 10 horas, tinha que era pau pé, porque daí apareceu o homem. Ele via mesmo, meu primo lá, ele via. Vê se tinha pessoal de futebol no baile. Mas ele achava sempre 3, 4. No dia seguinte, no futebol, no domingo, ficava no banco. Época da cortar grama não me está fácil. Se achava lá no sábado à tarde, domingo de manhã, um 7, 8 com o faldinho roçado. E não tinha roçadeira como que tem hoje. Hoje tem roçadeira, é fácil. Mas na volta, lá se descia com a carroça, uma eu e o Jaime também. 2 carroças, e quem estava ali sobrando, né, juntava a grama e botava dentro da carroça para limpar o campo, né, para levar fora. Tem a madeireira lá, eu comecei a trabalhar lá na madeireira eu com 11 anos, para poder ganhar um dinheirinho para comer. Construímos um campo ao lado da madeireira, pura seragem. Pura seragem, nós jogávamos todos os dias lá. Todos os dias, de meio-dia cedo, almoçava e jogava a bola. De volta vinha o Casemiro, que era o dono lá, com a boleta nova, né? Que salte que se fez, que está louco. Alegria. Naquela época, recém tinha havido a luz Serafina, a rede de luz. Ela veio direta no frigorífico, na Sulina. Depois, os primeiros que teve luz, fomos nós lá na madeireira. Ali, quando faltava luz, talvez quando dava enchente, chuva bastante, né? Não tinha mais, apagava a luz. Ficava com um dia, 2, meio-dia, sem luz. Então, não se trabalhava com as máquinas cheias de luz, né? E agora, quando era a minha luz, tinha pela bola fora, jogar a bola, assim que vinha a luz. Nós começávamos a jogar no sábado, a maioria no sábado, você ia lá só para jogar futebol quase. Trabalhava de manhã, de tarde, começava à meia, até às 6 horas da tarde a jogar futebol. E tinha aqueles maroquinhos de madeira, e se jogava sem nada aos pés, porque não tinha como botar chuteira para quem sabe na seragem como é que é. Ela dava aquele chute, aqueles pedacinhos de madeira lá que saía até o couro do dedão. Treino 2 vezes por semana. Nós íamos no treino, depois do treino era já escuro,
dentro do rio, tudo de tomar banho, lavar-se dentro do rio. Água fria. Podia ser de inverno, não tinha problema. Depois da física, do treino, dentro do rio. A do porco, enchia a bexiga do porco, amarrava um barbante, se não tinha bola, ia jogar com quem? Ia com a bexiga do porco. Quando que nós ia fazer torneio, quando que saía torneio, vinha até o time de Amaral jogar aqui, nos torneios. Time do Panaroto, vocês conhecem? Tinha um time, ele vinha, quando saía campeonato, o torneio, ele vinha sempre com o time. Mas o pessoal de fora também, de Montori, Silva, dos Radins aqui embaixo, aqui no bairro, aqui embaixo dos Cantelli, tinha Santana, tinha o time Santana, tinha o Serafina também, tinha o Gaúcho. Mas o Gaúcho não vinha nos torneios. No Gaúcho nós jogávamos campeonato, quando tinha campeonato, né? Mas nós ganhamos diversas vezes do Gaúcho. Aquela vez que fizemos campeão, botamos fora o Gaúcho do time. O Flamengo tinha um time bom, tinha um time melhor do que o Gaúcho, que Serafina. O time do Flamengo, na verdade, tinha dois times, primeiro e segundo. E a gente saía, jogava aqui em casa, depois saía nas colônias, saía jogar para fora, né? Nos torneios. E eu tinha o caminhão, eu carregava o pessoal no caminhão e levava todo mundo. O caminhão carregado de gente, né? Se a viagem era longe, a gente cobrava alguma coisa assim para as despesas de gasolina. E nós ia por tudo aqui. Viemos na Casca, até Guaporé, Montauri, Cadorna, Nova Bassano também, nós fomos várias vezes. Se reunia bastante, até 20 times por aí. Então fazia um sorteio, né? Quem caía e jogava. Até quem ganhava se classificava, né? E quem perdia já caía fora, né? Tinha juiz, tinha bandeirinha, tinha tudo. Na época ele era forte, tinha bastante jogador lá, né? Então tinha o Canarinho, tinha São Carlos, tinha lá embaixo da Fátima, tinha mais um time aí da linha 13, tal de Vila Seca, que chamavam. Lá também formava um time bom. Treinador no começo foi o Antoninho Frigo, depois foi o Alcide Piccini. Eu nunca fui treinador, só fui jogador. Não jogava muito bem, mas jogava, né? Que nem os outros, tudo igual. Né? Porque tinha bastante jogador, nós fazíamos dois times, primeiro e segundo. Primeiro e segundo time. E muitas vezes a gente ia nos torneios e levava os dois, primeiro e segundo, ganhava os dois prêmios, né? Campeão e vice, muitas vezes nós ganhamos. Muitas vezes também a gente disputou entre nós, né? Um time tinha do Vasco e um Flamengo, né? Para não ser tudo o Flamengo. Nós íamos nos torneios, tinha churrasco, cada um pagava o dele. O uniforme, então, a gente tinha quem pagava, mas que patrocinava mesmo era o Antônio Benini, né? Mais. Eu lavava a camisa, as meias, eu que lavava. Lavei diversos anos. E lavava no rio, não tinha tanque, no rio. Tem a meia branca, que difícil. E daí, aqueles anos, a comunidade Aparecida era uma comunidade que o pessoal, os idosos aí trabalhavam demais. Queriam, olha, praticamente começou o campeonato, a comunidade, a igreja não tinha dinheiro, né? E daí começou para arrumar recursos, né? A capela não tinha recursos para fazer, o salão era pequeno e coisa. Começaram a fazer campeonatos intermunicipal aqui, né? E daí a comunidade inteira trabalhava. Era no sábado, domingo, olha, chegaram a fazer 9 churrascos a fio todos os domingos para poder atender as outras comunidades, os times que vinham, para ajudar dinheiro para terminar a igreja e dar procedimento às coisas que precisava. Meu pai foi ferreiro desde novo, né? Então, na época, o transporte era tudo de carroça. Então, passava ali. A Linha 12 sempre teve uma casa de pouso, que era dos Albão.
Lá, quando era na boca da noite, geralmente tinha 8 ou 10 carroceiros, né? E cada carroceiro, eles tinham de 8 ou 10 mulas, burros, cavalos que puxavam essa carroça. E lá onde tem Aparecida agora era o potreiro dos Albão, aqueles que eram dono do hotel. E nós, onde nós morávamos ali, a gente enxergava muito bem aquele potreiro lá. Então, muitas vezes, assim, de manhã, quando amanhecia o dia, a gente abria a janela do quarto, a gente olhava lá para o lado da Aparecida agora. Tinha lá 70, 80, 100 cavalos, burro, mula, de tudo que era espécie de animais. Mas cada bloquinho, cada tropa era reunida. Digamos, um carroceiro tinha 8, 9 mulas e um cavalo, que botava os cavalos nas pontas, na frente, que era mais obediente na rédea. Eles estavam todos juntos. Não misturava, digamos, se tivesse lá 80 animais, não era todo junto, era todo bolinhos. Aqueles de cada carroceiro, os animais ficavam juntos. Daí, de manhã, o carroceiro saía do hotel e ele ia buscar. Ele chegava lá no potreiro, eu falo isso porque eu vi com meus olhos. Ele pegava a madrinheira, se era um cavalo ou uma égua, né, que tinha o sininho no pescoço. Daí ele pegava aquele e trazia para a estradaria, para dar milho, para dar alfafa, para tratar, para depois viajar. Então ele vinha puxando aquele cavalo ou égua que fosse, e ela caminhando assim, balançava a cabeça assim, né? E o sininho batia, bim, 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 bim. E aquelas mulas que pertenciam àquele sininho vinham todas juntas. 8, 10, daquela tropinha, todas juntinhas, assim, chegavam na estrelaria, elas entravam, iam pro coxo, ia comer alfafa, comer milho, e daí depois eu ia outro carroceiro, pegava a madrinheira dele, trazia, muitas vezes vinha lá 3, 4, 5 carroceiros, cada um com a tropinha de burros dele, trazendo para a estrelaria. E daí nós morávamos logo de cima, só atravessar a estrada, meu pai tinha ferraria. E aqueles que botavam os burros na estrevaria para dar comida, ele olhava se faltava alguma ferradura, ou que estava caindo a ferradura. Ele pegava o burro, mula que fosse, e trazia na ferraria para o meu pai botar a ferradura. E meu pai sempre tinha um empregado ou 2, porque era muito trabalho naquela época. Não tinha o transporte de caminhão que tem agora, era só na base da carroça e dos burros, entendeu? E o meu pai... E o espião que ele tinha, geralmente tinha 2 rapazes lá, aprendizes. Eles ficavam até meia-noite, a 1 da madrugada, fazendo os ferros para os burros ferrar o dia seguinte. Porque se eles estavam ferrando, não tinha como fazer os ferros. Se não tinha o ferro feito, não podia ferrar. Então eles faziam de noite. Tudo com luz, como é que eu vou dizer, um ferralho, um lampião, luz de querosene. E o fogo, na época, era puxado um fole, a mão, assim, ó. Puxava o fole, aquele fole assoprava, e esquentava os ferros. Meu pai e os empregados faziam as ferraduras, deixavam prontinha. De manhã, quando amanhecia o dia, começavam a chegar os burros para ferrar, entendeu? Então, muitas vezes, ferravam lá 15, 20, 30 burros numa manhã. E muitas vezes tinha burros bravos, tinham que derrubar para ferrar. Então meu pai tinha as cordas, o que precisava, e tinha o lugarzinho de grama, levava o burro, a mula que fosse ali, amarrava, derrubava, tinha prática, eles faziam aquilo de olho fechado. E ferrava o burro ali deitado, entendeu? Tinha que deitar, amarrar as 4 patas para ele não machucar quem estava ferrando, e ferrava. Depois de ferrado, então, largava ele e pegava um outro. Se era manso, ferrava de pé, se não derrubava, ferrava ferrado. E muitos queriam cortar as crinas dos burros também. Então meu pai tinha uma tesoura e cortavam as crinas para deixar o burrinho bonito, sabe? São todas coisas assim que não me saem da memória. É como que tivesse acontecido ontem para mim essas coisas. E depois, quando eu fui crescendo, eu ajudava. Nos animais mansos eu chegava e ajudava também, sabe? Porque tinha burros que, quando a gente ia botar os ferros nele, eles chegavam a debaixar a cabeça e dormir. Mas, no lado contrário, tinha aqueles que tinham que derrubar para ferrar. Então, aqueles mansos, meu pai sabia, conhecia, dava para nós, gurizada, ajudar a ferrar, entendeu? E nós sabíamos, eu, 10, 12 anos, eu ferrava burro também, entendeu?
Até na hora de ir para a escola. Muitas vezes amanhecia, dia estava na ferraria ajudando meu pai. E uma meia hora antes tinha que largar para vir para a escola Serafina, de guarda-cozinho branco. Se era de inverno, não tinha chinelo, era de tamanco. E descendo a estrada aqui na gruta, que é morro abaixo, se tinha geada, gelo, os tamancos pegavam o gelo embaixo e resbalava. Aí tinha que pegar os tamancos na mão, descer de pé descalço. Aí chegava aqui embaixo na gruta, entrava na grama, lá passava os pés na grama, mas botava os pés frios, gelados, dentro dos tamancos e ia para a escola, do grupo escolar. Parece piada, né? Mas é realidade. Localizado na terra dos Maróstica, quando foi colocado o capitel ali. Depois os Maróstica venderam a terra para os Badim. O Badim também tinha ferraria, mais para cá. Primeiramente, esse casarão ele foi construído para ser uma hospedaria, uma casa de pasto. E debaixo da casa tinha uma estrevaria que era com... O assoalho era pedra, só de pedra socada, assim. E tinha o coberto e eles compravam alfafa para os animais, porque paravam muitos caixeiros viajantes. Então eles deixavam o terno de mula lá e entravam nas capelas, nas vicinais só com o cavalo e as duas caixas assim do lado, por isso que eram os caixeiros viajantes. Iam vender mercadoria nas capelas, renda, pedaços de seda e alguma coisa pimenta, alguma coisa que na colônia precisavam, né, e eles tinham ali junto, entregavam na hora. E deixavam então o terno de mulas ali na casa. O João Albão, o Pascoal Albão, que trabalhava lá com o hotel. E tinha o José Albama, que ele morava na colônia. Tinha o Antônio Albama, que ele era açougueiro. Mas o Pascoal, o pai desses da tipografia ali, ele era o chefinho do hotel. Ele cuidava só o bar, a bodega, assim. E a bodega lá era um tipo de um restaurantezinho. O pessoal da colônia que vinha, digamos, de longe, que vinham para Serafina para fazer as comprinhas, os negócios deles, se eles se pegavam tarde para ir para casa, eles iam lá, era tipo hotel. Era um hotelzinho. Chegavam lá e comiam lá. E depois muitos agricultores ficavam lá toda tarde jogando baralho, cantando italiano. Era um mundo muito diferente de hoje. O Albão se transferiu mais para o centro e aí o Pan começou, Benedito Pan começou ele com um moinho e aí construiu mais um pedaço de casa, ali fez um moinho e ali ele tinha moinho de trigo, farinha de polenta, descascador de arroz, as coisas mais básicas, fazia só a moagem também. E quando meu pai comprou ali, então o meu pai não teve dinheiro para comprar o moinho inteiro. Ele comprou a casa, mas não conseguiu pagar as duas máquinas maiores, que bem no fim não fizeram muita falta também, né? Porque era uma máquina de moer trigo e já tinha um moinho de trigo aqui em Serafina, que era da Sociedade Estrela. E então nós continuamos, o meu pai, ele tinha um peão, Arcângelo Mário Basso, sempre trabalharam junto. Ali eles faziam a troca da moagem. O colono vinha da roça com o seu cavalo, descarregava ali um saco de milho, ia para Serafina fazer as compras, ia para o banco, ia para a farmácia, para o médico. Na volta ele passava ali e pegava a moagem. E a gente não trabalhava com comércio de farinha, só era a moagem mesmo. E daí então eles pagavam a moagem, né? Ou
pediam pro meu pai trocar, tirar fora um pouco de farinha para cobrar a moagem do que era, né? Aí o pai, ele trocava, pegava um pouco de farinha e depois ele vendia para os vizinhos ali que vinham comprar 1 quilo, 2 para fazer a polenta do dia, né? Aqueles vizinhos mais ali do bairro, ali da Aparecida, que não tinham condições de ter um saco de milho para vir fazer a moagem. Então esses compravam ali, tinha muito criador de porco. Então eles traziam uma caroçada de milho, para quebrar o milho, para fazer a quirela para os porcos. E aí tinha que descarregar da carroça, jogar dentro lá e jogar em cima da caçamba. A pedra do moinho ali, ela é bem grandona. É uma das maiores que tem no Rio Grande do Sul. Uma certa época foi feita uma enquete ali e não foi encontrada outra pedra maior que aquela daquele moinho lá. Ela é uma pedra bem grande. Então a farinha ficava boa porque a pedra não dava tempo de queimar a farinha. Porque se a pedra é pequena, ela circula muito rapidamente e ela queima a farinha. E aquela pedra que tinha lá naquele moinho, ela não queimava a farinha. Ela era uma pedra maior, mais ventilada, digamos. E a tartaruga dela também se erguia conforme a necessidade de fazer uma farinha mais fina ou mais grossa. Tinha um instrumento ali que erguia a tartaruga e se erguia a mola. E a mola é a pedra. E ela era muito boa. Aquele moinho era muito bom para farinha de polenta. Eu assumi quando faleceu o sogro, né? Veio meu cunhado de Porto Alegre, ele ficou aí uns 5, 6 meses e ele saiu. Ele quis que eu pegasse o moinho, porque eu tinha o bar lá no lado, né? O armazém, o bar. Então eu peguei e fui tocando, né? De manhã e de noite eu trabalhava com o caminhão e de tarde eu fazia as moagens. Trabalhava até que eu deixava uma farinha por dia seguinte de manhã, para ir assim que ela já tinha se aposentado também, para trocar as moagens que vinham e vender um pouco de farinha. Para a moagem, sim, trazia o milho, a gente fazia as moagens e dava um desconto, né, que sempre tem um desconto, que só por farelo e tal. A gente comprava a moagem. A maioria vinha com 20 quilos, 30 ou 50 às vezes, né? Então, era assim. Na época aqui era recém-emancipado, o município foi em 1960 e a gente veio para cá em 60, mas no fim de 60. E eu vim depois da minha família, porque como eu trabalhei lá na escola, eu tive que terminar o trabalho, né? Aí o prefeito era o seu Amantino Montanari e ele ficou sabendo que eu tinha lecionado lá e aqui eles precisavam de professores. Eu tinha o ginásio, mas não experiência como professora, né? Me procurou para ir trabalhar na escola, mas eu disse, não tenho experiência. Não, mas ele insistiu. Pela 4ª vez que ele veio, falou com o meu pai. Ele disse, desega que a fiola ali, que ela vai laurar a escola. Que gemo de bisonho. Bom, fui eu, comecei a trabalhar. Só que eu comecei então com alunos mais da 5ª série. Então sim, foi mais fácil para mim. Eu nunca trabalhei com alunos de 1ª e 2ª. Sempre com alunos mais adiantados. A escola era chamada de Brizoleta, que tinha aquelas famosas brisoletas. Só que essa era uma dupla. Ela tinha 2 salas. Normalmente, elas tinham uma sala só e entrava direto na sala, né? Aí as professoras, éramos em 4, a gente conversou entre nós e fizemos o seguinte, 2 ficam de manhã, 1ª e 2ª, e 2 de tarde, 3ª e 4ª. Ali não tinha banheiro, não tinha água, era um problema grande, né? Daí eu e uma outra professora, que eu não lembro bem quem foi, porque como éramos em 4, um pouco cada uma, tivemos a ideia de construir
fora da escola, tinha um corredor e do lado assim, não precisava sair, encostado, fizemos um teto e construímos de madeira 2 patentes, uma masculina e um feminino. Até que a gente foi para Caxias, para Bento, na época a coordenadoria era de Bento. E a gente insistiu tanto para construir uma escola que a gente conseguiu, não lembro bem o ano. Nós conseguimos então a construção da escola, essa que está aí agora. Quando a gente precisava de dinheiro, a gente tinha um grupo o Círculo de Pais e Mestres, que eles participavam muito. Quando se fazia uma reunião, ninguém faltava. Da família, dos alunos, sempre tinha um representante da família. Não se tinha praticamente, como é que eu vou dizer, não se tinha reclamações a fazer, eram apenas comunicados. A gente gostaria de fazer isso aqui, estão de acordo, não estão de acordo. Lembro que uma ocasião a gente precisava comprar um mimeógrafo, uma máquina de datilografia, porque todo o trabalho era feito à mão e depois passaram tudo para o quadro e o aluno tinha que copiar. Aí, como a gente precisava comprar esses 2 materiais, fizemos uma rifa de um Fuca. Vendemos bastante números e a extração na loteria foi aí mesmo na escola. Fizemos uma caixa, botamos todos os números lá dentro, os que não eram vendidos ficaram brancos, ficou lá. Na hora da extração, veio uma criança, 2, não me lembro bem, um pai e uma mãe, foram tirando o número e caiu justamente em branco. Quer dizer, o Fuca não foi sorteado para ninguém, ficou para a escola. Com isso, o dinheiro do Fuca, conseguimos construir mais alguma coisa na escola. E assim a gente era inventivo. A gente tinha que fazer o trabalho, mas o governo não ajudava e a gente não esperava pelo governo. A gente fazia. Como eu trabalhava com alunos de mais idade, naquela época o aluno não começava com 5 anos, 4, 5 já no pré, não tinha. Começava no primeiro com 6 ou 7 anos, não podia ser antes. Tinha que completar 6 anos. Se ele tivesse 6 anos até junho, ele entrava na escola. Senão ele não entrava na escola. Ele só entrava com 7 anos. Então tu imagina para uma criança sem pré, sem nada, ficava difícil, né? Alfabetizar e já começar na leitura. A gente fazia manobras, fazia de tudo para poder que eles aprendessem e chegassem. Eu sei que os nossos alunos aqui, quando iam lá para o Carneiro de Campos, as professoras sempre diziam: esse aluno é lá da Aparecida, porque ele sabia mais do que o currículo mandava. Como eu trabalhava com 4ª e 5ª série, eu fazia o currículo essencial, né? Português, matemática, história, geografia, etc. Mas eu acrescentava muita coisa de experiência de colônia. Levava eles para conhecer como era feita o enxerto de uma planta, como era plantada uma papareira, que tinha um Fávero, que morava lá perto, e ele se dispunha a fazer esses trabalhos para mostrar para as crianças como fazia. Me lembro que até tempos atrás um aluno chegou e disse: sabe de uma coisa, professora, que ele me chamou de professora ainda. Ele disse: eu aprendi a fazer enxertos na escola. Outro lá na Santana também, porque depois eu trabalhei na Santana. Também a mesma coisa, a gente fazia a mesma coisa, chamava pessoal de lá e dava uma aula prática de agricultura, porque era nisso que eles iam trabalhar, não é que nem agora, né? E a gente tinha que priorizar o trabalho deles, não adiantava eles conhecer a história claro, conhecer a história do Brasil, conhecer a história, uma geografia, saber que a Ásia, a África, não tinham nem ideia de onde ficava, não se tinha mapas, não se tinha ideia, eles não tinham ideia do que era sair daqui. Trabalhava muito com cheque, né? Na época promissórias, recibos, não fazia parte do currículo.
Mas aí eu pegava um talão de cheque, um branco, claro, e dava uma folha para cada aluno, vamos preencher um cheque. Né? Como é que se faz para preencher um cheque corretamente? Então, aqui, ó, nessa primeira folha, aqui tem que estar bem pertinho do risquinho aqui, ou vocês fazem os tracinhos e cortam, né? Se vocês colocarem. E escrever com letra bem bonita, que fosse legível, né? E em cima colocar a quantia em números, sempre com a vírgula e 2 zeros. Era uma coisa prática. Essa foi do cheque. Mas depois tinha o preenchimento de talões de agricultura, da agricultor, né? Vendiam tantos sacos disso, tantos sacos daquilo. Então a gente ensinava para eles como é que se fazia preencher um talão de venda ou de compra. No sábado a gente então fazia, não tinha aula propriamente, era a educação física que não era feita durante a semana e era alguma coisa de artes que durante a semana uma professora fazia, né? Então antes apresentava alguma coisa de artes dentro da sala de aula para todos os alunos e depois a gente ia para fora, fazia a educação física todos os dias. Era hasteada a bandeira e se cantava o hino nacional. Isso lá em 1960, 60, até não sei que ano. Depois foi parando e só foi cantava ultimamente só em datas especiais. A educação moral e cívica sempre teve. Era uma coisa especial à parte e era ensinado, foi na época da ditadura, né? Eu peguei toda a época da ditadura. Então, muitas coisas a gente não podia falar, não podia dizer, tinha que explicar o que era, o que não era, essa tal de ditadura, que não queriam que chamasse de ditadura, né? Merenda no começo, no começo mesmo, cada um levava a própria merenda, né? E saía da hora do recreio, ficava-se ali na beira da escola e tomava um copo d'água, que a água tinha, né? Mas cada um trazia dele. Depois mandavam só leite. Então eles levavam de casa a merenda e era servido um copo de leite para eles. Então era assim, de cada 10 anos de trabalho, tu podia tirar uma licença. Se a gente não tirasse a licença de 6 meses, contava em dobro. Então, no meu tempo, eu cheguei a ter 2 licenças. Então, quando que a bola não servia mais para futebol, eles davam para as meninas e a gente enchia de lã a bola e jogava caçador com a bola furada, às vezes sem camisa, né? Jogava dentro da bola tem aquela camisa de borracha, né? Às vezes estragava e a gente enchia de lã de ovelha mesmo, e isso servia para fazer caçador, que era uma brincadeira de um time jogar para o outro. Hoje em dia não sei se existe ainda essa palavra. Daí em 96 e 98 por ali comecemos a fazer os bailão na Aparecida e começou a ganhar muito dinheiro. E daí a escola precisava sempre de recursos, isso com aquilo. E daí não, sabe, sempre rifa também não dava, né? Daí a escola, intermédio de nós da diretoria, pedia para nós ajudar a fazer promoção, né, e daí nós se doava um baile por ano para a escola. Nós trabalhava e fazia o baile e a entrada que dava, o dinheiro que entrava era para recurso para ajudar a escola e coisa que precisava. Né? E um ano depois, lá 2000 por ali, a Scalabrini começou, acho lá embaixo, estavam precisando de recurso e coisa. Intermédio com o padre, eu entrei em contato e a diretoria do Scalabrini lá, né, nós sentemos para nós fazer um baile para ajudar eles.
E eles concordaram e nós se reunimos e coisa, eles ajudaram nós também, né? E o lucro foi revertido para ajudar a igreja escalabrina lá embaixo. O colchão era de palha de milho. O colchão, e depois então de manhã, quando a gente levantava, nós botávamos dentro a mão para mexer a palha para ficar bem. E depois colocava a coberta em cima, mas era tão ruim de dormir. O travesseiro era de pena de gancho. A costureira, assim, era a Luísa Burdim, ela vinha, e a Iraci Pulga deu o salão, e nós aprendi ali, ela me ensinou uns 6, 7 meses, 1 ano também, eu acho que foi longe. E eu aprendi a costurar ali. Ela me trouxe os moldes, a Luísa Burdim, tudo, ela me deu todos os moldes das roupas. Il massole di fiori che vien dalle montagne, il massole di fiori che vien dalle montagne, e guarda ben che non se bagni, perché le da regalare, guarda ben che non se bagni, perché le da regalare. A le da regalare, perché le un bel massetto, e le da regalare, perché le un bel massetto. E voglio dargli al mio moretto, e stasera quando viene, voglio dargli al mio moretto, e stasera quando viene. Stasera quando viene, sera una brutta sera. Stasera quando viene, sera una brutta sera. E perché s'amore se